que debater se Deus existe ou não é um assunto complexo do lado bom e do lado ruim? Primeiro do lado bom, vou falar. Porque Deus, ele serve de modelo e de horizonte para muitas pessoas. Uhum. Tem gente que precisa de Deus para poder ter um sentido na vida. Uhum. Certo? Por isso que Deus... o ser humano criaria Deus de qualquer jeito. De qualquer Mesmo jeito. se, tipo assim, tu fala assim, não existe Jesus, vamos resetar a humanidade, surgiria novamente Deus. Surgiria. Não existe absolutamente nenhum povo ateu na história da humanidade. Nenhuma tribo isolada na África, na Amazônia. Nunca foi encontrado nenhum registro de um povo que seja ateu. De alguma maneira, até biologicamente, a gente deve ter sido selecionado Pode ser. acreditando. Pode ser, e acreditar em algo Uma maior. consequência secundária de alguma Ou seleção uma maneira primária. da gente não conseguir explicar e a gente tem uma necessidade que os animais não têm de explicar. Sim. Porque como a gente tem o lóbulo frontal desenvolvido, a gente tem uma necessidade de entender algumas coisas. E quando a gente não entende, a gente inventa explicações. Uhum. Entende? Talvez se os animais sofisticassem a linguagem o suficiente, eles também tivessem essa necessidade. Mas ser. nunca saberemos. Ou saberemos Ou também. saberemos mais pra frente, não sei. Esse é o lado positivo. Deus é importante. Né? Tem um escritor chamado Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Ele tem dois livros muito bons. Um chama Em Busca de um Sentido, que ele cria uma linha da psicologia inteira baseada no sentido da vida. Chama logoterapia. Logos, do grego, quer dizer sentido. Uhum. Então ele diz, achei o sentido da minha vida ajudando outros a achar o sentido da sua. Acho que tem um aqui, ó, tem um parecido, ó, que é do... A vida sempre tem um sentido, que ele veio aqui, esse Alberto Neri, legal. ou Neri, que ele falou justamente sobre a Sobre logoterapia. Viktor Frankl. Viktor Frankl, pô. Viktor Frankl é incrível. E Viktor Frankl tem um outro livro muito bom. Ele fica conhecido como psicólogo das religiões. Por quê? E ele não era religioso. Mas por quê? Porque ele percebe que a maioria das pessoas precisa de Deus para dar um sentido na vida. Então ele tem um livro que chama A Presença Ignorada de Deus. Entende? Uhum. Então hoje, se você parar para pensar, a moralidade na nossa sociedade, ela é uma moralidade cristã. Uhum. Né? Os valores. Os valores. Embora nos últimos 30 anos a gente tenha perdido muito, né? Mas a gente vive numa sociedade judaico-cristã. São os valores que constituem a nossa sociedade, certo? Então, muitas pessoas precisam de Deus para poder dar sentido à sua vida. E já é comprovado cientificamente que pessoas com doenças graves, que têm uma fé muito forte e que acreditam, elas se recuperam melhor do que as que não têm. Uhum. Porque, será que é porque é a fé ou porque o cérebro tem uma capacidade de autorregeneração? Não sabemos. Efeito placebo. Exato. Porque o efeito placebo, ele é real. Ele é muito real. Existem inúmeros estudos com pessoas com depressão, onde metade toma um placebo e outra metade toma um remédio de tarja preta e o percentual de melhora é exatamente o mesmo. Uhum. Inúmeros estudos científicos assim. Você pode Isso procurar no Clube Médico, isso é tem um absurdo, monte. né? É absurdo. E aí você fala, na verdade, não é o remédio que cura a pessoa, é a pessoa que se cura. Porque ela acredita que está sendo curada. Uhum. E daí Entende? ela talvez atribua a fé, a fé, oração, a Deus, qualquer coisa. ao santo, ao milagre, à promessa que ela fez, que é ficar um ano sem comer chocolate, a andar de joelho até a Aparecida do Norte, enfim, certo? Então esse é o ponto positivo de Deus e das religiões. Mas quando tu fala assim, parece até um pouco ofensivo, vamos dizer... Algumas pessoas precisam de Deus. Mas é porque elas precisam de verdade. Sim, mas parece porque quase que... Se elas não tiverem, elas perdem o rumo. Mas parece que tu se coloca numa posição de superioridade por não precisar de Deus. Não. Então, olha só. Muitos ateus acham que sim, mas é o contrário. Primeiro porque eu nunca quis ser ateu. Uhum. Eu tenho inveja de quem tem fé. A verdade é essa, eu me coloco num patamar abaixo, não acima. Eu tenho inveja, sabe por quê? Porque olha só, a pessoa que tem fé, ela acredita piamente que quando ela morrer, a vida continua. Uhum. E que ela vai poder reencontrar as pessoas que ela ama. Certo? Uhum. Eu não tenho essa fé. Para mim, morreu, acabou. Para mim, nós somos um acidente cosmológico.
E quando a vida acaba, ela se dissipa e a nossa matéria se dissipa e ela vai formar outras coisas e acabou. Tem um filósofo do século III a.C. chamado Epicuro, e Epicuro falava assim: a morte não é. Não há por que se preocupar, porque quando a morte é, você já não é mais. Caraca. Fudido. Porque na filosofia, quando uma coisa é, ela é definitivamente. Então ele diz assim: se você está vivo, a morte não é. Não chegou ainda. E a morte para ele é a ausência de sensações. Acabou tudo, acabou, morreu. Então ele fala: não se preocupe com a morte, porque a morte não é, porque você está vivo. Se a morte for, você já não é mais. Então, não tem por que se preocupar com a morte. O que faz sentido na minha visão, muito, né? Pra caralho, na minha visão... Mas é porque você é um materialista como eu e como Epicuro. Nós somos materialistas. A gente não acredita numa segunda vida. Porém, eu tenho 2 filhos. Se meus filhos morrerem num acidente, eu vou ficar triste pro resto da vida. E o que me impede de botar uma arma na minha cabeça e acabar com a minha vida? Porque o meu sentido da vida são meus filhos. Eu vou ter que ou ressignificar a minha vida, ou eu vou ficar triste pro resto da vida. Quem tem fé, ele tem uma reserva de combustível. Ele tem um porquê continuar. Porque ele acredita que vai reencontrar o filho, vai reencontrar a mãe, vai reencontrar a mulher, entende? Então, eu de verdade, eu tenho inveja de quem tem fé. Não é uma coisa que eu gostaria de não ter. Então, pelo contrário, eu não me acho superior. Eu acho superior quem consegue ter fé, porque eu não consigo. Mas é ilógico, né? Tipo... É que eu não tenho essa fé. Eu sei. Eu não sei o que tem depois, né? Eu diria que me classificaria como um agnóstico, que é o... Então, mas olha só. Muitas coisas são ilógicas e a gente não consegue explicar. Ah, sim. Entende? Vou te dar um exemplo. Como que os planetas se mantêm na órbita sem ter nenhum tipo de alteração por milhares e milhões de anos? Pelos campos gravitacionais, alguma coisa assim? É o que a gente supõe. Mas com uma série de explosões, de galáxias colidindo, com cometas que entram nas órbitas das galáxias, teoricamente eles teriam que bagunçar tudo isso, e não bagunçam. É que, na verdade, a realidade ela existe e a gente tenta entendê-la. Exato. E aí a gente vai baseando tudo de acordo com os fenômenos que estão acontecendo. Mas tem coisa que não tem como a gente explicar, talvez não agora. Com os modelos que a gente tem. Exato. Foi o que você falou da Terra redonda. Muita gente morreu quando defendeu e viam evidências científicas. Só para você ter uma ideia, quando Galileu Galilei ele foi condenado pela igreja, René Descartes ele estava escrevendo uma obra sobre o heliocentrismo. Como a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. 1528, se eu não me engano. Sabe o que ele fez? Abandonou o livro. Por quê? Porque Galileu Galilei foi condenado à morte pela igreja. Entendi. Entendeu? Aí ele falou, quer saber? Porra nenhuma. Deixa esse assunto pra lá, não quero saber. E ele era cristão. Ele era cristão, René Descartes era cristão. E será que existem coisas hoje que daqui a um tempo a gente vai olhar e vai pensar, e vai ter essa mesma sensação, tipo, como é que os caras eram tão burros? Cara, deixa eu explicar uma coisa. Eu passei por uma experiência e é muito foda pra mim falar sobre isso, porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar em outras vidas, não consigo acreditar em alma, não consigo, não é uma coisa que eu não quero. Mas eu conheci um cara uns anos atrás, fui dar uma palestra num evento de espiritualidade. Me chamaram para dar uma palestra sobre Deus. E eu fui, mas eu já deixo claro que eu falo para mim, vocês são um bando de louco, eu não acredito em porra nenhuma que vocês acreditam e tal. E com respeito. Claro, com respeito. E tanto que o legal, que o dono do evento, ele fala, eu te chamo exatamente porque você não acredita. Porque eu não quero que as pessoas copiem tudo que eu falo. Eu quero mostrar pontos de vista diferentes. E eu achei do caralho, por isso que eu respeito ele pra caramba. E eu ia dar palestra domingo de manhã. E eu falei, cara, eu tô abarrotado de serviço, eu tenho evento e tal, eu só vou conseguir domingo de manhã dar palestra. O evento começava na sexta-noite. E ele falou, não, sem problema. Quando foi sexta-noite, eu liberei mais cedo, eu tinha umas 2 horas livres, assim. E não valia a pena eu ir para casa. E eu tava perto do evento. Eu falei, quer saber?
vou passar no evento. Ninguém sabia que eu ia. O evento estava rolando, eu entrei na outra sala de apoio, tava a menina que faz administração, junto com um cara conversando. E ela falou, esse é o chileno, amigo nosso, vai dar palestra domingo, tal, não sei o que, esse daqui é o Lael, e bababá, tal. Olha, professor de filosofia, tal. Ela apresentou a gente, falou, gente, dá licença, eu preciso resolver um negócio ali, já vem. Aí o cara começou a conversar comigo, falou, pô, que legal, professor de filosofia, tal. Cara, em 30 segundos o cara mudou a feição dele. Começou a olhar pro lado assim, só tava eu e ele na sala. Ele falou assim, você me permite encostar em você? Foda-se. Encosta, né? Aí ele botou a mão no meu ombro, virou pro lado e começou a falar, uma senhora de cabelo branco, óculos tal, e até aí eu tô, tipo... Aí ele falou, como? Maria José Correia. Cara, o nome da minha mãe. Aí eu arrepiei na hora. Olhei assim pra ele, aí ele prendeu minha atenção. Aí ele falou assim, ela manda dizer que olha pelos seus filhos, Gabriel e Gustavo. Os meus 2 filhos. Não faz muito tempo que ela desencarnou. 2 anos, 1 ano, não, 1 ano e meio. Fazia exatamente 1 ano e meio. Cara, o cara começou a falar... Só na mosca, assim, absurdo. Tudo, mas coisas absurdas assim. Coisas do meu serviço que ninguém sabia, mas coisas assim absurdas. Cara, eu fiquei muito abalado. Falou de outras vidas, falou dos meus filhos, falou da minha mulher, falou das minhas irmãs. Eu tinha acabado de descobrir uma irmã fora do casamento do meu pai. Tipo, 1 ano mais velha que a minha irmã mais nova. Ninguém sabia. Ele falou nome. Tipo assim, umas coisas bizarras. Bizarra. E eu fiquei abalado. Depois, outras pessoas, quando eu contei isso num podcast, outras pessoas quiseram conhecer ele e ele repetiu o mesmo processo com gente que ele nunca tinha visto na vida. A pessoa ligar, ele falar nome, sobrenome, nome do marido, do filho, da mãe. Tipo assim, gente que você fala, caraca. E aí eu liguei para um amigo meu, professor de filosofia, falei, pelo amor de Darwin, eu preciso de uma voz... cética, lúcida, eu preciso porque, cara, estão comendo minha mente, a minha sogra é espírita, a minha mulher é espírita, a minha irmã é budista, então todo mundo falando, tá vendo, você tem que acreditar, outras vidas, e não sei o que, e tal, e eu liguei pro cara 2 horas da manhã, falei, pelo amor de Darwin, esse amigo meu, ele tem uma página que chama Ateu Radical. Ele é... Aí ele falou pra mim assim, cara, eu tenho um irmão. E esse meu irmão foi pra Itália. E ele tava andando numa praça, um cara esbarrou nele. E falou assim, você me dá licença pra eu dar um recado do seu pai? E começou a falar coisas que seriam impossíveis alguém saber que não fosse o meu pai. E ele falou, quando meu irmão voltou de lá apavorado e falou, como você explica? Ele falou, eu não explico. E aí eu fiquei horas conversando com esse meu amigo, Alexandre Leal, e a gente chegou a uma conclusão. Tá. Qual foi a conclusão? O Lael, ele fala que ele faz um negócio, ele fala, não é espiritual, eu faço expansão da consciência. E aí eu me lembrei de Jung. Jung foi um discípulo de Freud, que Freud rompeu com ele. Jung falava de uma coisa chamada inconsciente coletivo. Ele diz que existe uma malha invisível de conhecimento, que tudo que a gente faz, a gente deposita e que pode ser acessado por qualquer ser humano, só precisa saber como. Na hora eu lembrei de Jung, quando ele falou que faz esse negócio de expansão da consciência. E a conclusão que eu e o Alexandre chegamos é o seguinte, beleza, o Lael, ele acessa informação. Da onde? Não faço ideia. Se é inconsciente coletivo, se é de outras vidas, se é um espírito, se é Deus. Não faço ideia. Mas ele acessa. E isso, cara, não tem como negar. E isso aconteceu mais 2 vezes comigo e com pessoas que eu conheço. E eu acho que isso é uma coisa que várias pessoas já relataram, né, cara? Pergunta até, ô Gabriel, faz uma enquete no chat, quem já ouviu história parecida com essa, cara? Porque eu lembro de um episódio assim, ó, vamos dizer, um episódio bem claro disso que aconteceu, que foi aquela Cida do BBB. Eu não sei se tu lembra mais ou menos disso, mas ela era uma participante do BBB, uma das primeiras edições, só pra dar um exemplo aqui.
E ela tava, cara, normal, participante do BBB lá, relaxada. Aí pegando um sol. Aí um dia ela começa aqui assim, opa, alguém me chamou? Alguém me chamou? Tem alguém me chamando? Eu escutei uma voz, escutei minha irmã me chamando, blá, blá, blá. Cara, e daí o pessoal falou, porra, acho que a Cida tá meio mal, ela tava escutando uma voz, que negócio estranho, assim. Não numa época que é hoje em dia, que todo mundo finge pra chamar atenção, assim. E aí, cara, a irmã dela tinha morrido, tipo, assim, uma hora antes, cara. E ela escutou e daí foi dada a notícia, depois ela chorava. Ela falou lá, cara, eu escutei minha irmã me chamando, assim. E tem tudo filmado, né, cara? Bizarro. Isso aí, como você explica? Cara, como não que explica, cara. Velho? Não explica. Não explica. Eu passei por uma situação assim na vida, cara, que não tem explicação pra mim, que foi... A minha irmã, ela é espírita também, então, cara, eu não consigo acreditar, igual, mesma coisa que tu, assim, ela fala, eu falo, cara, eu não acredito, velho, não importa, se eu não ver, se eu não experienciar, eu não acredito, e se eu experienciar, eu vou questionar a minha percepção, velho. E eu vou te falar, quando eu fiz teologia, eu fiz estágio num centro de Umbanda e numa igreja evangélica. E continuou questionando. Bom, mas eu fui num evento, numa festa, e eu tinha uns 15 anos, bem novo, assim. E chegou lá nessa festa e tal, eu fui no banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu sentei num lugar pra dar uma descansada antes de voltar pra pista, assim, do rolê. E tinha uns maloqueiros nessa festa. Era uma festa meio suspeita, assim, né? Não era a festa ideal. Não devia estar lá com 15 anos, né? E aí, cara, sentou um cara e foi enrolar um baseado do meu lado. O cara enrolando baseado, ele falou assim, ô, quando se aparecer algum segurança aqui... Tu me dá um toque pra o cara não ver. Daí, pô, foi aparecer um segurança, eu dei um toque no cara, o cara guardou o baseado, daí ele já começou a ficar muito meu amigo, né? Ele, pô, irmão, valeu, tamo junto, tal, não sei o que. Daí, daqui a pouco ele mostrou uma arma, cara. Ele falou, vim aqui pra matar um alemão que tá pegando minha mina, não sei o que. E daí eu já comecei a apavorar, eu já pensei, claro. Irmão... O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nessa festa, irmão? Preciso pegar meus amigos e ir embora aqui dessa festa agora, assim, tipo, onde é que nós estamos? Cara... E aí eu fiquei ali, assim, meio que fingindo ser amigo do cara, ele com a arma ali guardado. E aí, do nada, irmão, esses caras drogados, louco, eu peguei e falei pra ele assim, não, então, vou lá com meus amigos, pá, não sei o quê. O cara virou a polaridade de amigo pra inimigo. Ele falou, irmão, tu vai lá me denunciar? Como assim, irmão? Tu vai querer falar pro segurança que eu tô com a arma, não sei o quê? Tu é de outra facção, deixa eu ver tua canela, deixa eu ver se tu tem tatuagem. Cara drogado, louco, irmão. Cara... Fiquei preso ali nessa antessala do banheiro, o cara não me deixava ir, começou a juntar gente, o cara falar que não sei o que ia me matar, que ia ter que... Cara, eu já tava pensando que eu ia sair correndo no meio da pista. Nossa. Mano, mó cena. Consegui sair dali quando apareceu um outro amigo meu, um conhecido, que caiu do céu, assim, comprou a briga pra mim... Falou com o cara, não sei o que, resolveu a situação lá, isso não importa. Isso, nada do que aconteceu importa. Mas foi sinistro, tá? Fui dormir. Cheguei em casa, peguei um táxi, cheguei chorando. Fui dormir e pensei, caralho, sobrevivi, velho. No outro dia de manhã, umas, sei lá, 9, 10 da manhã, eu acordo, vem a minha irmã, bate na porta do meu quarto. Vitor, tu vai sair hoje? E daí eu falei assim, não, hoje não vou sair com o cu na mão, né? Nunca mais eu ia sair. E deu assim, porque ela assim, tive um sonho contigo... Muito foda. Eu sonhei que tu tava assim, preso num lugar, alguém te ameaçava com uma arma, o caralho é 4. Nossa. Cara, irmão. Como? Ela tava sonhando com o bagulho acontecendo, irmão. Como isso é possível, brother? Então. Como, cara? E aí que tá. Quando isso aconteceu comigo, eu me senti um idiota. Porque eu falei assim. Eu tava tão preso nas minhas certezas, nas minhas não crenças. E eu falei, cara, eu ensino as pessoas a questionar tudo. E eu tô arrogantemente, né? É por isso que eu falo hoje que é o contrário. Eu não me sinto mais, eu me sinto menos. Eu acho que a pessoa que tem capacidade de acreditar, ela tem mais do que a gente. A gente é menos. Entende? Uhum. Então, tem pessoas que são arrogantes mesmo, que acham que... Agora, o que eu entendi, que a base... E aí eu entendi a base da filosofia de Sócrates, não era hipócrita. Ele sabia que ele era muito inteligente, mas ele falava, só sei que nada sei.
Quanto mais você sabe, mais você se dá conta que você não sabe porra nenhuma. Entende? Então, quanto mais ignorante a pessoa é, mais certeza ela tem. Se você imaginar, olha só, imagina essa caneca, certo? E o círculo aqui dentro é a sua zona de conhecimento, tá? O que tangencia a sua zona de conhecimento é a sua ignorância. Então você se dá conta dessa ignorância. Quanto mais você conhece, maior a tangente de ignorância. E quanto mais, maior a sua tangente de ignorância. E maior. E é por isso que eu e o professor Alexandre Leal, a gente tinha uma brincadeira na faculdade. A gente falava assim, a certeza é privilégio dos ignorantes. Eu acho. Entende? Porque assim, e você vê, quanto mais sem estudo, quanto mais simples a pessoa, mais certeza absoluta ela tem na vida. E quanto mais estudada, mais insegura e menos certeza ela tem. Por quê? Porque você se dá conta de que as possibilidades são infinitas. E quando você entra agora nessa parte, na parte espiritual, na parte religiosa, né? E a gente sai do acadêmico, que é o que a gente gosta, né? Das provas e tal, você percebe que, assim, existe um universo absurdamente gigantesco que talvez a gente só não consiga provar ainda. E que pode ser que o dia de amanhã a gente consiga provar, ou talvez nunca consigamos provar, o que também não quer dizer que necessariamente é mentira. Porque como você explica um cara desse? Só vou te dar outro exemplo desse mesmo cara. Eu falei essa experiência, um amigo meu que é ateu também, é lutador de jiu-jitsu, chama pentacampeão mundial de jiu-jitsu, chama Cláudio Godoy. Ele falou, quero conhecer esse cara. Ele tava com uns problemas, separou da mulher, a filha não falava com ele e tal, isso aqui. E esse cara ia estar em São Paulo e eu ia assinar uns livros no evento. Aí eu liguei pra ele e falei, meu amigo, não falei nome, falei, meu amigo, quer te conhecer assim. Ele falou, olha, cara, eu não prometo atender ele, porque evento eu fico muito carregado e tal, mas assim... Esses caras normalmente eles são mais abertos, né, de energia, assim, eles não gostam de... Exato, ele falou, mas eu conheço ele e tal. Quando foi no outro dia, esse meu amigo é muito chato, Ranzinza, a gente chama ele de velho Ranzinza. Ele falou, eu não marquei nada com o cara, vou chegar lá do nada e tal. Eu falei, mas o cara é meu amigo, eu falei que você ia. Tal. Ele falou, não, outro dia eu ligo pra ele, eu marco e tal. Eu falei, beleza. Cheguei no evento sozinho. Aí o Léo falou pra mim assim, cadê seu amigo? Eu falei, ele ficou sem graça de vir, não quis vir e tal. Ele falou, ele é seu amigo? Eu falei, Ele falou, muito? Eu falei, 25 anos. Ele falou, pensa nele. Pensei nele, ele encostou em mim, falou, Cláudio Godoy, nome e sobrenome. Ele falou, quem é Mariana? Eu falei, a ex-mulher. Quem é Valentina? Eu falei, a filha. Quem é não sei o quê? Fulano não sei o quê e tal. A ex-mulher, fala pra ela tomar cuidado numa rua tal, com um carro branco assim, é uma rua que dá pra marginal, ela pode ter um acidente esses dias, fala pra ela tomar muito cuidado, não sei o que lá tal. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu faço? Vai parecer que eu sou louco. Eu não acredito tal, mas eu falei, o que eu fiz? 10 horas da noite, eu liguei pra ela. Falei, vai que, né? Porque aí agora, nessa altura do campeonato, eu já não sei mais de porra nenhuma. O cara falou tudo da vida do cara que eu conhecia e que o que eu não conhecia eu anotei, liguei pra ele, ele falou, minha mãe, meu pai, meu sobrinho de BH e não sei o que. Tipo, como, velho? Entendeu? Aí eu liguei pra ela, falei, aconteceu isso. Ela falou assim, cara... E aí o cara deu o nome da rua, deu não sei o que e tal. Ela falou, hoje, nessa rua, um carro branco bateu em mim. Cara, mas é muita loucura, velho. E aí, como você explica? Entende? Então, assim, quando isso aconteceu, eu, no mínimo, hoje, eu me permito a questionar. Tu já não nega? Não tenho como negar. Não consigo acreditar? Consigo? Não consigo. Que foi uma iluminação, que foi Deus, que foi outras vidas, que foi, sei lá, um espírito, guia espiritual, ou que é um inconsciente coletivo. Não consigo. Não consigo. Talvez a minha arrogância esteja aí. Em não conseguir acreditar. Mas não consigo. Sou preso à materialidade. Mas não posso negar. As evidências. É claro, porque é evidente que acontece. Agora, da onde que ele tira? E será que sabe existe... quem que me... Só pra terminar a história, sabe quem que me aliviou o pensamento? Porque eu fiquei pirado. Fiquei uma semana pirado. Eu deitei na cama. A minha mulher falou pra mim assim, olha... Muita coisa que a ciência não explicava e a gente achava que era magia,
Hoje a ciência explica. Talvez a gente só não consiga explicar ainda. Talvez a gente tenha essa capacidade de acessar isso, a gente só não sabe o caminho. Só não sabe o caminho. Talvez algumas pessoas sejam mais evoluídas. Talvez quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Kant, a gente fala de Nietzsche, a gente fala de Freud, a gente fala de Platão. A galera do budismo. Já viu os caras que morrem? Os caras deitam e falam assim, não, gente, eu tô muito velho. Já viu isso aí? Não. O cara morre. O cara escolhe a hora que vai morrer, pô. Tu nunca viu isso aí? Caraca, que bizarro. Já vi uns 3 ou 4 vídeos disso aí. Não, Sério? real, pô. O cara, tipo... O cara, um dos monges mais foda lá, pica e tal, tá muito velho. E ele entra Fala num pra estado mim, de Deus. meditação profunda. Ele se despede de todas as pessoas, deita pra meditar, medita tão profundamente E que ele apaga. morre. Cara, olha que louco. Ele, tipo... Escolhe o momento de morrer. Que bizarro. O poder do cara. Cara. Então, talvez essas pessoas, esses grandes filósofos, esses pensadores, talvez sejam caras que têm uma capacidade além da nossa que a gente não consegue entender ainda.